Agora sim, o Melgarejo, o Leonardo Melgarejo, ele é agrônomo, membro da Associação Brasileira de Agroecologia e da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, vai fazer aí uma análise a respeito desse estudo, né, da Anvisa, que encontrou resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou proibidos para a cultura em 23% dos alimentos avaliados entre 2017 e 2018. Nem vamos falar de 2019, né, que já tem mais de 400 produtos já que foram aprovados, né, Melgarejo? Mas vamos lá, faça a sua análise agora. Vamos lá, desculpem a qualidade da ligação, na verdade, problema de linha aqui no Sul, Sim. problema com o Skype, problema comigo, que não sou adaptado a essas tecnologias tão modernas. Mas está tudo certo, vamos lá, Melgarejo. Bom, o fato é o seguinte, a Anvisa faz uma leitura muito otimista dos resultados que encontrou. E a campanha, em sua análise, entende que a Anvisa até merece um certo elogio, porque depois de 3 anos sem dar informação nenhuma que prosperam no Brasil, trouxe uma análise. E no entanto, traz uma análise que nos permite desconfiar da intencionalidade, até porque os dados apresentados pela própria Anvisa não são condizentes com o seu otimismo. A Anvisa, por exemplo, diz que analisou 30% dos sumidos pelos brasileiros. Bom, e os outros 70%? A Anvisa analisou o chuchu, não analisou o trigo, não analisou a batata, não analisou o feijão, o milho. E nesses produtos que a Anvisa analisou, esses 14 alimentos, ela examinou, segundo o dado, 270 agrotóxicos dos mais de 500 utilizados. E concluiu, em sua análise, que apesar de mais de 50% dos produtos terem algum tipo de resíduo e em 23% ter muito além do razoável, muito além do permitido, muito além do tolerável, ela concluiu que há segurança. E recomenda que as pessoas lavem os produtos quando a maior parte dos venenos, como tu bem mencionou, Marilu, eles estão dentro dos alimentos e não em volta. Lavar pode ajudar o que está na casca, mas não o que circula internamente a planta, que é a maior parte dos produtos. O número de amostras irregulares encontrados pela Anvisa em relação à sua última análise de 3 anos atrás aumentou 17%. E isso é um resultado bem coerente com o fato de que o registro de intoxicações, publicado pelo Ministério da Saúde, de 2015 a 2017, também mostrou aumento. E é coerente com o fato de que no Brasil cresce o uso de agrotóxicos. Não só houve uma diversificação qualitativa, no sentido de que nós temos mais um rol distinto, um portfólio distinto de venenos, nessas decisões aceleradas desse governo que vem lançando no mercado tudo que é disponível internacionalmente em termos de ameaça à vida. Então, cresce o uso, cresce a disponibilidade de alternativas, cresce o número de intoxicações e a Anvisa, em sua análise, procura tranquilizar a população dizendo que em 49% dos casos, quase em metade, ela não encontrou veneno. Bom, não analisou todos os venenos, não analisou os produtos mais importantes para o consumo e estabeleceu esse processo onde ela despreza fatos, como esse que tu mencionou, de 23% dos alimentos terem resíduos além do considerado razoável pela Anvisa. Nós consideramos que não há volume razoável de veneno na comida. A Anvisa também identificou a presença de um veneno que foi proibido no Brasil desde 2018, o carbofurano. É o mais presente. Então, o mais presente é um produto que não estaria sendo aplicado. Isso, para nós, é uma indicação evidente e forte de que o governo deve trabalhar com a prevenção do uso, impedindo o uso, ao invés de trabalhar com essa suposta fiscalização em análises desse tipo, que dizem que os produtos que foram aplicados eram proibidos de uso no Brasil. Essa identificação é interessante para tomar medidas, mas nós devemos evitar o uso. E evitar o uso significa fazer mais do que um trabalho de avaliação a posteriori baseado em recomendações como essa de lavar o produto. Exato. Agora, em relação a esse índice que a Anvisa divulgou de 0,89% que apresentaram potencial de risco agudo, né? Quer dizer que pode causar aí dor de cabeça, náusea e etc.
Agora, e o risco crônico, né, de câncer, de malformação? Queria que você tocasse nesse ponto, Melgarejo. Pois é, a Anvisa diz que nós não sabemos como ela pode afirmar, com base nos dados que ela mesma encontrou, que as pessoas com mais de 10 anos não enfrentam risco crônico com relação a alimentos que apresentam resíduos de agrotóxico em mais da metade dos casos. Então, essa afirmativa, ela com certeza merece uma crítica forte. Quando a Anvisa diz que boa parte dos produtos estavam abaixo do limite considerado tolerável, a Anvisa está assumindo um pressuposto muito perigoso de que somos todos iguais. E somos diferentes. Existem famílias com histórico de deficiência renal, com histórico de deficiência no sistema nervoso, com um histórico de câncer muito presente na família. Essas pessoas, diante de doses muito pequenas, estão ameaçadas de deflagrar o problema. Então, e os seres em formação, os bebês, os meninos e as meninas em fase de puberdade, todos esses indivíduos em período de ebulição hormonal, entrando em contato com esses produtos de síntese química, ainda que em pequena dose, podem provocar, podem apresentar disrupções de alterações hormonais, de alterações funcionais no organismo, que seriam os casos crônicos, os casos de impacto de longo prazo. Não nos parece razoável que, encontrando em metade dos produtos analisados, deixando de lado os produtos mais importantes, não fazendo análise de todos os agrotóxicos mais importantes, examinando, por exemplo, a presença de veneno no chuchu e deixando de lado o feijão, você possa afirmar o que a Anvisa procura sustentar, que parece mais associado a essa campanha que vem sendo deflagrada nas grandes redes de o agro é positivo, o agro é vida, o agro é útil, parece mais associado a referendar essas campanhas otimistas de ocultar os danos e os riscos do que numa análise mais responsável com relação ao problema em si, que é a população está segura diante do volume incrível de veneno que se usa no país, em todas as culturas. Está segura ou não está segura? Os dados da Anvisa mostram que cresce o número de intoxicações. Os dados do Ministério da Saúde mostram que o número de intoxicações cresce. E os dados da Anvisa mostram que podemos ficar seguros porque os produtos não estão em níveis de intolerância que ela considera perigosos, embora os dados sugiram que estão. Embora os dados pareçam mascarados pela omissão de alimentos importantes e pela omissão de agrotóxicos importantes. E por essa leitura assim tão otimista de que, embora existam riscos, eles são irrelevantes. Exato. Quando a Anvisa fala que 1% dos produtos podem causar dano agudo, ela fala que 1%, que o dano agudo pode ser no extremo, que pode levar a vários tipos de problemas, inclusive a morte. Ela considera pouco relevante o fato de que se identifique dentro da linha de produtos que é utilizado no Brasil, praticamente o mesmo índice de produtos proibidos, 1%, 0,89%, e o índice de produtos acima do que eles consideram que seria o mínimo para consumo. E quando eles falam que não são seguros nesse 1% aí, eles estão deixando de lado os outros 49% que também não são seguros, embora para eles não causem ameaça de dano agudo a curto prazo. Exato, quer dizer, você destacou aí, Melgarejo, essa questão dos dados contraditórios, né, dentro do próprio governo e também da maneira como você fala que você tem um conhecimento profundo sobre este tema, são dados científicos que você coloca, não é isso? Quer dizer, são muitos estudos científicos que já comprovam que existe sim o risco de câncer quando a gente ingere alimentos com agrotóxicos, não é isso? São vários os estudos no Brasil em diversas partes, em diversas universidades. E parece que esses dados científicos não são levados em conta pelo governo Bolsonaro, né? Parece que há um esforço muito grande em mimetizar a realidade, em criar não só artifícios para que as pessoas se interessem por coisas que estão mais distantes da sua realidade, como também em esconder elementos de realidade que seriam
de responsável de agências públicas como a própria Anvisa. A Anvisa, por exemplo, nesse relatório, ela menciona que está fazendo análise de princípios ativos, de ingredientes ativos que estão no mercado. Então, ela menciona, se não me falha a memória, que são 10 os ingredientes ativos que estão sendo, 14 os ingredientes ativos que foram reavaliados nos últimos 10 anos. Ora, só neste ano, o governo Bolsonaro colocou no mercado quantos novos? Então, se autoelogiar por um trabalho de reavaliação de 10 produtos, de 14 produtos em 10 anos, ao mesmo tempo em que fecha os olhos para esse volume maluco de venenos novos que nós temos, numa realidade que não tem problemas novos que exijam venenos novos, isso só permite dúvidas com relação ao fato de que a Anvisa menciona que analisou 270 agrotóxicos diferentes. Ora, nós temos mais de 500, analisar a metade da disponibilidade não oferece segurança alguma. E deixa claro que nós estamos autorizando o uso de venenos que nós não avaliamos. Nós não sabemos a quantidade que existe dentro dos produtos destinados à população, desses venenos que nós não estamos avaliando, que a Anvisa considera desnecessário avaliar. Se é desnecessário avaliar, deveria ser proibido o uso. Me parece que há uma defasagem muito grande entre a facilidade de venda, de comércio desses produtos e as possibilidades, os potenciais que o Estado tem de conferir sua presença nos alimentos. Perfeito, Mas o mais grave nesse processo, o mais elogioso é que existiu a análise da Anvisa e que ela apresentou dados. E o mais grave é que ela procura reduzir o impacto dos seus próprios achados, tentando minimizar os riscos que esses achados trazem para a população. Perfeito, Melgarejo. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os presentes, bom dia, Maria. Obrigada. Até mais, Melgarejo. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, agrônomo, ele que é membro da Associação Brasileira de Agroecologia e da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.